Olá, gente. Que coisa boa estar aqui com vocês. Mais uma vez, mais um podcast. E dessa vez com um convidado especial, né, professor? Temos o prazer aqui de receber o secretário de Educação do município de Caruaru, um município de grande porte, que tem uma tarefa aí, a gente entende uma tarefa bem desafiadora, que é estar à frente da Secretaria de Educação, né? Então agradecemos, Caio, a sua presença aqui. É um grande privilégio termos você aqui no Bizu Treinamentos. Muito obrigado. Primeiro dizer que, para mim, que é um privilégio, né? Parabenizar pelo trabalho que vocês vêm realizando. Então, de bate pronto, quando recebi o convite, fiquei muito feliz, né? E estou aqui para contribuir com vocês, dialogar um pouquinho, trazer um pouquinho dos dados. Realmente é bem desafiador, um município gigantesco, mas que com muito propósito e com muita garra a gente consegue chegar nos resultados. Pronto, vamos lá, vamos começar aqui com as perguntas. A primeira pergunta foge até um pouco do roteiro, que é para o Caio se apresentar. Então, quem é Caio quando não está na Secretaria de Educação? Vamos lá. Boa pergunta. Bom, primeiro dizer que Caio é um papai de família, né, casado com a Aline, pai da Mariana Luísa. Mariana com 4 aninhos de idade, filha única. Sou um cara que gosta muito de prática esportiva, né, apesar da correria do dia a dia, mas tento fazer uma atividade, uma coisa ou outra, esparecer. Gosto também de leitura, né? Sempre busco ter alguns momentos realmente de reflexão. E o cara é muito família, né? Então eu sou um pouco mais caseiro, gosto de sair, mas realmente quando eu posso optar, eu prefiro estar aquele churrasquinho em família, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o sogro, a sogra. Então eu diria que Caio é essa pessoa e um cidadão assim, extremamente comprometido com as atividades de casa, do trabalho, e cheio de sonhos e com muito propósito. Vamos lá, então, apresentado agora, né? As pessoas já estão aí mais próximas do secretário Caio, secretário fora da secretaria. Vamos começar então com a sequência de perguntas, secretário. Para começarmos, né? Como é que o senhor avalia o momento atual da educação do município de Caruaru? Bom, primeiro eu dizer que avalio de forma extremamente positiva, né? Cheguei na Secretaria de Educação em janeiro de 24. Estou daqui a poucos dias completando 2 anos de secretaria. Primeiramente entrei como coordenador pedagógico e aí depois que foram acontecendo as coisas e me encontro como secretário. E posso dizer que, sem dúvidas, Caruaru, na verdade, já vinha de uma crescente considerável. E a gente vem realmente nesse impulso significativo nos últimos anos, e esse impulso ele vem através de dados que vêm para ratificar isso. Então, por exemplo, em 24 fizemos um trabalho muito forte na rede, e esse resultado ele já nos trouxe em 25, porque como está muito próximo da virada do ano, a gente tem que ter cuidado para não estar confundindo os números. E ano passado nós já começamos a obter grandes resultados. Por exemplo, nós fomos destaque aí no resultado do ICA, que é o Índice do Compromisso com a Alfabetização através do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, onde obtivemos a maior nota da história de Caruaru, uma nota acima de 9. Caruaru nunca havia obtido uma nota como essa, que vem para ratificar esse compromisso na alfabetização na idade certa, por exemplo. Né? Então, assim, o compromisso com a alfabetização e letramento é uma base para a área educacional. Então, isso é um dos resultados. Né? Ano passado também obtivemos outro grande resultado no tocante ao destaque, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Também, nesse caso, sobre o IDEP. Então, isso foi um resultado que, assim, foi um compromisso de toda a rede. Então, Caruaru não foi destaque por acaso. Então, aproveito para abrir aqui um parênteses e parabenizar a todos que acompanham a Secretaria de Educação e Esporte de Caruaru, a toda a gestão, porque realmente é um trabalho muito bem feito, muito bem realizado. Todo mundo arregaça as mangas e faz acontecer. E não é um trabalho individual, né, secretário? Não, é um trabalho não tem como. A educação é coletivo. Né? Não tem como. Se o grupo não arregaçar as mangas e vamos fazer, não faz não. Não tem como. Caio, a gente percebe pela movimentação da cidade, né? A gente é aqui de Caruaru, que o município ele tem investido muito em educação. A gente vê inauguração de escolas, começa um letivo, fardamento. A questão nossa é a seguinte: quais são os principais desafios, para além disso, que você encontra na Secretaria de Educação e que, vencendo esses desafios, talvez colocar Caruaru num patamar ainda melhor? Bom, primeiro dizer que, de fato, né, assim, Caruaru vem em investimentos consideráveis. Hoje nós estamos aí entre as 4 maiores cidades do estado de Pernambuco, né, um estado com quase 200 municípios.
E todo esse investimento que vem acontecendo de forma muito precisa e acompanhada e responsável, transparente, sempre pensando na evolução realmente da educação e dos esportes. Né? Eu inclusive friso assim esportes, porque é uma Secretaria de Educação e Esportes que a gente vem também obtendo grandes resultados na área desportiva. E eu diria que, sem dúvidas, um dos grandes passos que vem sendo tomado é a aproximação com a comunidade, com os pais, com a família, o trabalho social, o trabalho intersetorial que vem sendo realizado entre a Secretaria de Educação e Esportes e as demais secretarias, e tudo isso é muito movimentado e solicitado pela própria gestão, que tem esse trabalho conjunto. Né? Então, quando a gente acaba tendo esse trabalho intersetorial entre as próprias secretarias, faz com que a gente obtenha grandes resultados. Porque quando a gente para analisar, aquele papai, aquela mamãe que está com seu filho ou dependente na unidade de ensino, provavelmente ele também está necessitando das atividades de uma outra secretaria. Então, esse trabalho intersetorial ele vem sendo fundamental para que a gente consiga ganhar grandes resultados. Maravilha. Eu recentemente visitei uma escola em Belo Horizonte, que ela teve resultado. Há 7 anos ela está em primeiro lá na região do IDEB. Né? Oh. E um dos pontos que mais a gente observa que era influenciador desses resultados positivos era esse trabalho intersetorial. A gente via muito as secretarias trabalhando, trazendo as famílias para dentro da escola. Né? E isso, de fato, é um grande diferencial e otimiza resultados, sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvidas, porque quando a gente traz a família para dentro, a sociedade como um todo, facilita os processos, porque o pai, a mãe, o responsável, ele consegue perceber a importância que aquela instituição tem para a construção do seu filho, né, do seu dependente. E quando eu digo a construção, é a construção integral dele, né, que inclusive chega a transcender a questão do próprio letramento e alfabetização. É a formação integral dele quanto indivíduo. Né? Então, essa formação, a escola ela tem realmente uma importância absurda, significativa. Né? E esse trabalho conjunto, trazendo os pais, trazendo os parentes, fazendo essa correlação, fazendo com que o pai tenha contato com o professor, fazendo com que o pai tenha contato com os profissionais da educação, né? Porque, como estávamos falando há pouco, todos esses profissionais são importantíssimos para a rede, então isso acaba influenciando positivamente. Professor, o senhor me permite mais? Claro. Caio, sobre esse trabalho intersetorial, como é que é feita essa integração? Porque a gente verifica no dia a dia, né, professor, muitos municípios que trabalham como se cada secretaria operasse de maneira isolada. Só que, muito bem colocado por você, aqui em Caruaru existe essa integração, uma integração efetiva. Sim. É educação, é cultura, é esportes, é assistência social. Qual o segredo para que essa máquina opere com tamanha sincronia? Bom, primeiro dizer que uma das coisas muito importantes para que isso aconteça é haver essa provocação por parte da gestão executiva, né? Então, quando o prefeito ele tem essa sensibilidade e provoca as demais secretarias, coloca todo mundo ali, como se diz no ditado popular, todo mundo frente a frente, de olho no olho. Então, isso faz com que a gente tenha uma interação. Então, há uma provocação e aí acaba que a gente tem essa comunicação e a construção de trabalhos intersetoriais e integrados. Então, hoje em Caruaru acontece de forma muito comum esses trabalhos, né? E aí eu aproveito também para agradecer a parceria com todos os meus amigos secretários, que são fundamentais. Né? Se eu fosse falar aqui são muitos projetos integrados, mas, por exemplo, eu vou falar um deles juntamente com a SEMU, né? Que é a Secretaria da Mulher, uma secretaria importantíssima. Existe um projeto que nós temos que é o Maria da Penha Vai à Escola. O Maria da Penha Vai à Escola nada mais é do que um trabalho de entendimento cultural para com as crianças, desde a base além da escola, para que elas entendam a importância do respeito, a importância do gênero, a importância do comportamento. Então, quando é feito esse trabalho dentro das escolas, então a gente já está pensando a médio e longo prazo. Então, provavelmente, essa criança que é hoje, lá na frente, vai ser esse adulto que passou por essa formação e que vai tender a ter uma reflexão e um entendimento melhor e não vai causar nenhum tipo de problema nessa perspectiva. Então, isso é um dos trabalhos que são executados e a gente fica muito feliz. Eu, particularmente, fico muito feliz com isso. Aquela história, a educação vem da base, né? Vem da base, exatamente. Professor. Caio, a gente tem mais uma colocação ainda dentro dessa visão geral, né? O que você vê como o diferencial da política educacional de Caruaru quando comparado ao cenário de Pernambuco, né? A gente tem um cenário de Pernambuco hoje muito diverso, são muitas cidades, mas como você colocou agora, pouco, a Caruaru se diferencia, né? Sim. Então o que é que você vê aí como o grande fator, né?
Bom, um desses fatores, trazendo internamente para esse trabalho, esses braços, essa capilaridade da educação de Caruaru, eu vou trazer, por exemplo, a integralidade que acontece entre o esporte, a arte e a educação hoje dentro do município. Então, hoje em Caruaru nós temos um trabalho muito forte sendo realizado no contexto da arte e educação. Inclusive, ano passado tivemos grandes trabalhos que foram entregues, grandes projetos. Ano passado também fizemos a apresentação e inauguração, né, da nossa orquestra de educação, Maestro Clóvis Pereira. Então, uma orquestra incrível, maravilhosa, toda composta por profissionais da nossa rede e que vai fazendo o trabalho e trazendo os estudantes para dentro desse cenário. E dentro dessa arte e educação, a gente vem encontrando grandes talentos, né? Crianças e estudantes que antes eram um pouco mais reclusos, que antes não se comunicavam, que antes não interagiam. Hoje, essas crianças simplesmente elas se apresentam a públicos de 200, 300 pessoas, né? E isso também vem acontecendo na prática esportiva. Então, nós temos, por exemplo, vou trazer a situação do Gabriel, um estudante na nossa ETI Rubem de Lima Barros, situada lá na cidade de Jardim. E o Gabriel, inclusive, ele faz parte do paradesporto da rede. O Gabriel, ele não tem um membro inferior, a perna esquerda, ele não possui. E através da prática esportiva, dessa junção, nós resgatamos o Gabriel de volta para a sala de aula. Inclusive, o Gabriel, desde a nossa criação das primeiras Olimpíadas para-escolares, que não foi ano passado, foi em 24. De lá para cá, Gabriel ele vem se tornando multimedalhista, já vem se destacando no atletismo, e através do esporte hoje ele transita entre os colegas, participa das atividades. Então, quando a gente abre esse contexto e esse leque e percebe que a educação ela não é apenas aquilo que está em 4 paredes, não degrinindo esse trabalho, tá? Para deixar bem claro, mas mostrando que pode ser algo muito maior, então a gente faz com que o estudante ele aprenda de forma leve e um contexto que eu tenho como muito importante, que é o estudante, o aluno, ele querer estar na escola. Então, a partir dessa perspectiva de que ele quer estar na escola, a gente consegue ganhar grandes resultados. Então, eu diria que hoje em Caruaru, um dos grandes diferenciais seria esse. Eu vou fazer só uma colocação. Eu, aos 10 anos, meu pai chegou com um caderno de música para mim. Se você vai fazer parte da Filarmônica. Pronto. E eu tinha bons resultados na escola, mas eu comecei a me disciplinar mais, que eu comecei a dar muito valor à Filarmônica. Então, uniram as duas coisas. Eu sou prova disso, né? Então, eu entendo bem essa sua colocação, porque eu passei pela Filarmônica, tinha bons resultados na escola e era integração, como você disse. Não é desmerecer não. É uma junção, né? Perfeito, ok. Próxima questão, a gente foge um pouco aqui desse contexto geral e vai para a parte de gestão, uma gestão mais focada em resultados. Aí a minha pergunta é, de que maneira a Secretaria da Educação ela planeja estrategicamente para o atendimento de metas educacionais, seja SAEB, IDEB e outras metas que vierem, no caso, a existir? Perfeito. Bom, primeiro existe um trabalho interno de gestão, onde existem encontros ordinários, um calendário ordinário de acompanhamento com todas as gerências da Secretaria de Educação, né? Então, claro que se existe um trabalho intersetorial acontecendo entre as secretarias, então internamente esse trabalho tem que acontecer da forma mais correta possível, né? Então, hoje são quase 40 gerências, para vocês terem uma ideia. Cada gerência com a sua responsabilidade, migrando desde a parte desportiva, a anos iniciais, anos finais, a educação infantil e por aí vai. E dentro desses trabalhos, existem projetos que vêm acontecendo e programas. Por exemplo, existe um projeto que acontece voltado para a parte de aprendizagem no tempo certo. Então, quando a gente corre atrás desse projeto, a gente consegue garantir que o estudante ele esteja tendo grandes resultados e a gente consegue medir esses indicadores. Existe o projeto ali voltado, eu vou dizer, da educação infantil, como a própria adesão ao ProLEI, que está dentro dos indicadores do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é a garantia, a busca da alfabetização já naquele processo ali da pré-escola de crianças de 4 a 5 anos, por exemplo, né? Então, essas atividades elas acontecem para tentar trazer esses resultados. Vou dar um outro exemplo. Nós fizemos também, hoje, Caruaru tem uma plataforma, que é a plataforma do Aprova Brasil. Dentro dessa adesão são realizados aulões. Então, acontecem de 4 a 5 aulões ao longo do ano. E aí, esses aulões, a gente capta o resultado dos estudantes, principalmente com a ênfase considerável para português e matemática. E com base nesses resultados, a gente faz a leitura deles e entende onde é que estão as maiores deficiências do estudante nesse momento aqui. Aí é aqui.
Aí a gente faz um desenho de uma formação continuada específica para aquela deficiência. Quando eu digo deficiência, naquela especificidade ali da aprendizagem, e aí o professor passa por essa formação e faz a aplicação. Aí segue assim sucessivamente. Aplica um novo aulão, verifica, opa, cresceu aqui, melhorou as competências e habilidades, como que está aqui, tá, e assim sucessivamente. Então isso a gente vem ganhando também um grande resultado. Final do ano passado nós fizemos alguns testes, algumas prototipagens em formatos de aulões inovadores. Inclusive, todos os estudantes dos anos finais fizeram parte desse aulão na Secretaria de Educação. Foi uma semana, inclusive com a participação dos parceiros da Prova Brasil. Aulões com aquela pegada mais dinâmica, engraçada, brincando com os estudantes, mas nada de brincadeira com aprendizados, muito pelo contrário. Com base nisso foi feita toda uma atuação e assim foi incrível o resultado. Ficamos muito felizes, queremos expandir isso. Também aconteceram aulões de forma simultânea com os anos iniciais, mas nas unidades de ensino ao longo da semana. Por que não deu para trazer para a Secretaria de Educação todo mundo? Porque não dava, né? Hoje nós estamos chegando à marca aí, vamos ultrapassar a marca de 50 mil estudantes na rede municipal. Uma marca que vinha cada vez mais se aproximando e vamos bater aí esse ano. E é um motivo de alegria, felicidade para todos nós, porque não basta quantidade, tem que ter qualidade, e a gente vem crescendo e acompanhando a qualidade e até mesmo melhorando ela. Coincidentemente, bem rapidinho, só fazendo uma. Coincidentemente, eu estive na secretaria ano passado, justamente no momento de um aulão. E aí, até a pessoa, acho que foi o Tibúrcio, sim, que me recebeu. Sim. Aí ele fez, dá uma olhadinha no movimento que está aqui. Aí abriu a porta, né? Que a gente não quis atrapalhar, né? Perfeito. Professor Ricardo Tibúrcio. Ricardo Tibúrcio, até deixar um abraço para ele, um professor muito competente. E aí eu vi que estava lotado o auditório, um movimento bem interessante. Foi exatamente esse aulão, exatamente. Pronto. O Ricardo fez um trabalho incrível, também gostaria de deixar um abraço para ele. E em nome dele, saudar todas as gerências da Secretaria de Educação. Ricardo foi incrível. Nós tivemos uma consequência de trabalhos magníficos, né? Tivemos o Luiz, que hoje ainda se encontra na Secretaria de Educação, mas com outro ciclo, gerência das escolas de tempo integral, mas que foi um gerente dos anos finais e que trouxe grandes resultados para a rede. E aí veio o Ricardo e veio para somar e olha que o sarrafo estava lá em cima, ele conseguiu pegar e fazer acontecer. Então é isso que eu estava dizendo, assim, esse trabalho conjunto é maravilhoso. Parabéns. Professor, só queria só completar a minha pergunta. A rede escolar de Caruaru é uma rede grande, complexa. E nesses indicadores externos, geralmente tem lá o fator evasão, frequência. Sim. Como é que a rede monitora os alunos para evitar, por exemplo, que um número elevado de alunos eles acabem saindo da escola? Bom, pois bem, nós temos uma gerência geral dentro da Secretaria de Educação, que é uma gerência de organização escolar. Dentro dessa gerência, ela é responsável por toda a parte ali administrativa, todos os CAFs, que são os coordenadores administrativos e financeiros, todos os secretários escolares, e também dentro dela possui ali uma coordenação voltada para o Buscativa, por exemplo, né? Então, o Buscativa hoje, ele também é uma peça importantíssima, não só para Caruaru, mas para todo o Brasil. E dentro do Buscativa existem acompanhamentos que são feitos de forma integral, semanal, e aí a escola, no momento que ela capta que um estudante teve uma falta, e aí teve uma segunda falta, opa, foi o que aconteceu aqui, né? E aí esse momento ele sinaliza na plataforma, então nossa equipe ela encontra, o aluno teve 2 faltas, teve 3 faltas, então é nesse momento ela verifica os dados que nós possuímos daquele estudante e visita a família, entra em contato, liga, procura saber o que está acontecendo. Então, hoje existe toda essa assistência que acontece para que não deixe realmente acontecer uma evasão e a gente já consiga ir na raiz e entender o que está acontecendo. Seja uma questão, se for uma questão de saúde, aí entra, por exemplo, o trabalho intersetorial. Se a gente identifica que tem um problema de saúde, às vezes é um problema social, às vezes é um problema... Enfim, então, nesse momento, a coordenação identificou, ela entra em contato com o responsável da secretaria responsável, seja a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, seja a Secretaria de Saúde, seja a Secretaria da Mulher, identificou, entra em contato imediatamente e a outra secretaria já vai entrar com todo o trabalho prestado. Maravilha. Vamos lá. A gente agora passa para... na verdade, vai ser um pouco próximo do que já se falou, né? Mas... que é aprendizagem e resultados, né? O senhor falou um pouco aí sobre os resultados, na verdade, sobre a aprendizagem e o reflexo nos resultados, né? Então, como é que a Secretaria, né, de Educação organiza a preparação? Na verdade, o senhor já respondeu. Sim. Que é com os aulões, essa movimentação, tá?
que tem um enfoque voltado para as avaliações externas, não é Correto. garantindo bons resultados para o município. Então, basicamente, professor, já respondeu essa pergunta. Né? Eita, me antecipei, tá vendo? Não, mas aí se quiser falar isso. Porque assim, tem pessoas da educação, né, profissionais da educação, que criticam, por exemplo, o SAEB. Certo. Por ter um modelo ali mais quantitativo e tal, e talvez não representa a escola propriamente dita. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua posição com relação a isso. Bom, de fato, quando vai se falar sobre avaliações externas, sempre se existe como é que eu posso dizer, um detalhamento de opiniões, né, perspectivas, quando a gente entra ali naquela contextualização da própria proficiência e do fluxo, enfim. Bom, primeiro eu digo que eu gosto muito de indicadores também em números. Eu acho eles importantíssimos, principalmente a nível de gestão. Mas tem que se ter, sim, eu vou abrir um parênteses, tem que se ter um cuidado e uma cautela até que ponto você está trilhando um caminho para chegar até aqueles números. Porque, às vezes, podem ser números que não trazem a realidade. Então, por isso que tem que ser tem que ter um cuidado quando você vai aplicar uma situação para buscar números em cada localidade, em cada região, em cada cidade, inclusive, dependendo da situação, pode ser no mesmo estado, mas podem ser realidades diferentes. Então, assim, tudo vai variar, depende da questão de políticas públicas muito bem realizadas, como que o Estado está encaixado, né? Como que o próprio trabalho federativo também está encaixado sobre isso, porque isso vem da base até... Né? Então, desde o momento que a gente trabalha sobre a questão de valorização dos profissionais de educação, então, quando a gente vem para uma situação como essa, vem para esse trabalho na base do investimento, a qualificação, a manutenção, tudo isso tem uma influência. Então, é um índice bem delicado, o SAEB, o IDEB, e que aproveito também para mencionar que estamos muito esperançosos e assim felizes porque temos certeza que a gente vai obter um resultado muito positivo esse ano e eu não tenho a menor dúvida sobre isso por conta do trabalho que a gente vem realizando. Então não tem como ser diferente. Sou uma pessoa que acredita muito na questão da meritocracia, então a rede merece esse resultado. E o resultado ele vem através de uma consequência. Hoje em dia está acontecendo de forma muito comum, natural, as pessoas estão pulando a importância do processo para dar importância ao resultado. Mas o resultado ele só acontece com o processo. Então, infelizmente, está acontecendo de uma forma muito corriqueira, está virando normal e às vezes as pessoas não estão percebendo isso. Então, vamos começar a prestar mais atenção nos processos, que o resultado ele vai vir, ter um pouquinho de calma e vai dar certo. É porque essa questão, né, secretário? O processo ele requer um investimento. Exatamente. Muitas vezes, né, não estou citando nada pontual, sim, né, mas muitas vezes o pessoal pula o processo porque está pulando o investimento. Né, e aí vai para aquela coisa ali meio que o band-aid de última hora para ver se traz um resultado. Né? Não tem como. Não tem como. E assim, vou aproveitar falando sobre investimento. Nós fizemos agora grandes investimentos que serão anunciados logo breve, né, pelo nosso prefeito, o Rodrigo. Um spoiler aqui pra gente? Então, vamos lá. Bom, o prefeito vai estar anunciando, né, o prefeito Rodrigo Pinheiro, alguns investimentos. Dentre eles, eu posso estar antecipando um deles no tocante à adequação sobre a BNCC Computação, né, que nós tivemos aí essa provocação e foi feito um investimento considerável nessa perspectiva. Então, as escolas estarão recebendo, né, algumas escolas, a rede vai estar recebendo alguns materiais, e esses materiais vão ser importantes porque facilitam o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Né? Hoje, nós temos escolas com grandes laboratórios no município, e para ter um laboratório funcional, ele precisa ser um laboratório vivo, e para ele ser vivo precisa de investimento, precisa de profissionais qualificados, e isso vem acontecendo. Então, eu particularmente fico muito feliz, agradecido, porque em meio a essas dificuldades, se você não tiver as condições mínimas necessárias, fica complicado. E graças a Deus isso não é o que está acontecendo. A gente tem uma condição considerável, vem tendo muitos investimentos e aí isso facilita o processo. Professor, eu queria fazer aqui Fique à vontade, fique à vontade. Falando em escolas, Caio, lá no Boa Vista 2, ali perto da Praça de Areia, o prefeito inaugurou há pouco tempo uma escola. Sim. Que é uma escola que tem piscina, que tem uma quadra coberta, que, assim, ela tem uma estrutura de ponta. Sim. Sabe? Porque, geralmente, quando o pessoal imagina, idealiza, através da mídia de escolas públicas, imagina
algo mais discreto. Só que ali é uma escola realmente... Professor, é uma escola. Sim. De verdade, né? Na essência da palavra. Na essência da palavra, né? Eu acredito que assim, é um orgulho para você ter aquela escola como faz parte da rede. A minha pergunta, que é uma curiosidade, é como é que é feito o projeto dessas escolas? Quem é que projeta essas escolas? Pronto, vamos lá. De fato, antes de a resposta de fato direito, é dizer que é uma escola fantástica que tive a oportunidade de fazer parte do momento da inauguração, da entrega dela. E lembro que é um trabalho gigantesco, passa por muitas mãos, né? E assim, a Santos Anjos é hoje uma grande referência, não só para o município de Caruaru, mas a nível de estado mesmo e a nível nacional. É uma escola, para vocês terem uma ideia, nós temos quase 3 mil estudantes só naquela unidade, funcionando manhã, tarde e noite. É uma escola com piscina semiolímpica, né? Uma escola com quadra coberta, tudo assim de ponta, uma escola com ar-condicionado e, claro, com os profissionais capacitados, sempre todo um cuidado, com merenda em dia, com qualidade de fardamento, com qualidade, enfim, de materiais. E dizer que existe uma secretaria específica para a própria CIURB, né? E aí aproveito para deixar um abraço para o secretário Andrews, em nome dele saudar toda a CIURB, que sempre faz um trabalho incrível aqui dentro de Caruaru. E a CIURB ela é uma secretaria voltada justamente para essa parte de construção, arquitetura. E dentro da Secretaria de Educação e Esporte, nós temos uma secretaria executiva de engenharia. Então, essa secretaria ela faz essa ponte, esse diálogo diretamente. Aproveito também para deixar um abraço para a Helder. Não posso, né? Falando de secretários, tem que deixar um abraço. Deixar um abraço aí para os meus demais executivos, porque senão vai gerar ciúme. Eu falei só de um secretário executivo, tem que falar dos demais, né? Mas Adson, secretário executivo de esportes, que fez um trabalho gigante, né? Um cara que vem representando de forma muito fidedigna. Recebemos recentemente aí a laureação importantíssima de Caruaru, Cidade Americana do Esporte. E isso se dá por todo esse trabalho conjunto. Um prefeito que é um cara também atleta, gosta da prática esportiva. Saudar também a Iracleide, a secretária executiva da Primeira Infância. A Primeira Infância vem bombando em Caruaru, também é um outro grande farol. Tá? Então é isso, assim. E claro, não posso deixar de falar de Lúcio Farias, que é nosso secretário executivo de Desenvolvimento e Aprendizagem. É o secretário executivo que está voltado diretamente a essa construção, né, da CIDA, toda a parte da perspectiva pedagógica. Ele é uma pessoa importantíssima e essencial para os processos. Maravilha. Agora a gente voltamos um pouquinho para a educação de base, né? Não. E falar um pouquinho sobre a alfabetização e educação infantil, né? O senhor até antecipou algo no início, né? Mas focando aqui, a alfabetização na idade certa é uma prioridade nacional, né? Como Caruaru tem trabalhado essa política? Pois bem, primeiro, como eu reforcei a importância do ProLei, né, que ele traz essa... Porque nós temos o que é que acontece? Nós temos o raciocínio da aprendizagem na idade certa, pegando até o 2º ano ali. A gente entende que, na essência, dando um resumão, se nós temos ali uma criança que até o 2º ano ela está conseguindo ler, ela está conseguindo interpretar, ela está conseguindo a escrita, enfim, a gente já entende ali como alfabetização, letramento, ótimo. Mas quando a gente consegue já desde a base fazer esse trabalho e talvez até antecipar isso, é o mundo ideal. Né? Então, quando a gente pega essa projeção da leitura e da escrita na educação infantil, é um sucesso. Né? E hoje a gente também vem com aplicações e investimentos significativos na educação infantil, através também dessa política pública da primeira infância. Caruaru, para vocês terem uma ideia, nós possuímos o SERPRINC, então esse centro de referência pesquisa e formação da primeira infância de Caruaru, ele é um centro que a nível nacional nós não encontramos outro local com um centro desse tão bem estruturado, e que hoje essa secretaria executiva que foi criada da primeira infância, ela tem o trabalho de fazer esse fomento entre todas as demais secretarias. Então, todas as secretarias fazem trabalhos integrados à primeira infância, trazendo essa valorização para a parte infantil mesmo, para a criançada. Então, quando a gente começa a fazer isso, por exemplo, uma secretaria voltada para a construção civil, ou os parceiros, a própria iniciativa privada, né? Então, quando a gente tem esse trabalho acontecendo, acaba que a gente gera uma provocação e faz com que, no ato da construção e da elaboração do projeto, já se pense na perspectiva de uma criança. Como que eu posso fazer aqui para também beneficiar a criança? E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ter uma cidade melhor, né? Porque a gente está olhando para a criança, a gente está olhando para o nosso futuro. Sim. Caio, uma questão que a gente acompanha
é sobre a separação entre o que é trabalho de creche e o que seria trabalho ali mais voltado para as escolas de educação infantil. Como é que a secretaria, né, o município, lidar com isso de modo que a educação infantil não seja sobreposta pelo trabalho que é executado nas creches? Bom, primeiro é bom enfatizar que a pré-escola ela começa ali a partir dos 4 anos, né? Então, de 0 a 3 anos é onde entra essa creche, que você muito bem mencionou. E aí existe um trabalho articulado, e aí eu vou fazer uma menção que Caruaru a gente recebe a criança a partir dos 4 meses de vida. Hoje nós temos na rede 34 CMEs, na nossa rede. Temos a projeção da entrega de mais alguns esse ano. E aí a gente fica muito feliz porque aumentando essa oferta, aumentando essa oportunidade para os pais e os responsáveis terem essa qualidade de vida. Porque quando a gente... integral a escola? Integral. Todos os nossos CMEs, as nossas creches, o CMEI é o Centro Municipal de Educação Infantil. Falar aqui porque às vezes eu estou na rua, alguém pergunta, aí faz, tem vaga, eu digo, tem lá no CMEI, né? Na creche tem a mesma coisa, é a creche, né? Então, assim, esses 34 CMEs, eles trazem essa qualidade de vida por serem integrais. Também Caruaru se destaca não só a nível regional, mas a nível estadual, por ter esse trabalho integral, né? E sempre que a gente vai abrir um novo equipamento, a gente faz um trabalho, uma escutativa, comunica os pais, escuta os familiares. Então, isso sempre acontece para a gente ter uma assertividade maior. Com isso, as crianças têm, por exemplo, cerca de 5 refeições por dia. Hoje, em Caruaru, quando a gente vai para números, falando de números, nós temos uma média de 139 mil refeições ofertadas por dia. Então, isso é muita coisa, né? É por aí que você tem uma noção da robustez do município, né? Então, aproveito para deixar um abraço gigantesco a todas as merendeiras do nosso município, que são maravilhosas, né? Assim, é lindo. Nós temos um projeto interno na secretaria. Eu dei desenvolvimento a um projeto chamado Caravana da Educação. Esse projeto Caravana da Educação, em parceria e sintonia com os gerentes, com os secretários executivos, a gente visita as unidades de ensino de forma... eu deixo para a equipe só saber no dia. Vamos em 3 unidades hoje. E aí nós chegamos lá, fazemos as visitas, olhamos tudo, os 4 cantos da escola. E sempre que a gente chega na unidade de ensino, a gente já é recebido pelo aquele cheiro bom da cozinha, né? Então, realmente, eu não poderia deixar de dar de saudar as merendeiras, que são essenciais, porque criança de barriga vazia não vai conseguir aprender. Ou seja, a surpresa sempre é boa, né? Boa, sempre é boa. Maravilha. Você pode fazer isso. Pronto, continuando. Então, você já falou um pouco aqui também, que ações específicas fortalecem a educação infantil no município, e já fazendo um link aqui com... Sim. E a importância da educação, da articulação, né, da família nesse processo. Caio, eu queria trazer um esclarecimento sobre essa questão de trazer a família para dentro da escola. Como é que o município faz, no caso eu estou falando de uma rede pública gigante, que é a rede de Caruaru, para trazer a família para participar também da educação, no caso do filho? Porque, assim, Caruaru é uma cidade muito dinâmica, o pessoal sempre está ocupado. Como é que você consegue vencer essa objeção? Bom, uma das secretarias, um dos equipamentos que são essenciais para atribuir e garantir que isso aconteça é o próprio Serprim, que eu acabei de mencionar há pouco. Hoje a gente utiliza esse espaço para trazer projetos, por exemplo, como o projeto de parentalidade positiva, através de parceiros como a gigantesca UWB. Então, através dessas parcerias, a gente acaba fazendo capacitações e formações de forma organizada, ordenada, avisa aos pais, avisa aos responsáveis. E aí acontece, por exemplo, uma semana de formação, onde os pais, em determinado horário, vão lá para o Serprim, junto com seus filhos, onde estarão os profissionais de educação que lidam com seu filho no dia a dia, com o professor, enfim. E eles vão estar lá juntos participando de uma formação e de uma interação entre eles. Então, hoje nós temos um equipamento próprio onde utilizamos para isso. Claro que isso não se isola apenas a essa situação. Acontecem também formações e situações nas próprias unidades de ensino, sem preocupações para datas comemorativas, como as próprias datas do Dia dos Pais, do Dia das Mães. Então, a gente sempre tem essa preocupação e fomenta e instiga muito que as unidades de ensino façam essa prática. Fora os próprios plantões pedagógicos, as escutas com a comunidade. Temos também o projeto de mediação de conflitos,
aonde esse projeto ele é realizado em parceria com o governo do estado. Então, esse projeto de mediação de conflitos, que é organizado por assistentes sociais, por psicólogos, então eles estão dentro de unidades de ensino pré-selecionadas por nós da Secretaria de Educação. Quando a gente percebe que são unidades que possuem volumes maiores de determinadas situações, então a gente acaba colocando o nome lá e aí participa do projeto, né? E as meninas vão lá, participam, fazem a escuta ativa, fazem plano de ação e aí trazem também o próprio trabalho integrado, seja com a assistência social, seja com a Secretaria da Mulher. Então, basicamente, seria isso. Professor. A gente agora entra no ponto da valorização do profissional, né, da educação. Sim. Então, de que forma o município tem investido na valorização e na formação desses profissionais da educação? Bom, primeiro dizer que, mais uma vez, Caruaru também vem sendo destaque pela forma como a bandeira da educação ela é levantada pela gestão do município, né? Então, a educação, nós não temos não há dúvida na gestão do quanto ela é importante. Não que os outros eixos não sejam importantes, tá? Mas, assim, a educação ela é uma base fundamental. Então, por exemplo, a partir do momento que você garante o pagamento do piso salarial dos profissionais de educação, do professor, quando você consegue fazer isso, você consegue trazer para eles o sentimento de valorização, né? Não tem como. Fora esse cenário, eu vou trazer alguns outros, como, por exemplo, o investimento nas próprias unidades de ensino. Então, quando a gente traz condições adequadas nas unidades de ensino, a gente traz um ambiente mais favorável para as práticas pedagógicas, né? Recentemente, nós fizemos também, foi agora, em 25, tivemos a felicidade do prefeito anunciar, né, mais um investimento de bonificação, que é o Investe Educa Caruaru. Então, um investimento que é com base na análise de resultados, ou seja, pactuação de resultados. Então, se as escolas da rede atingirem um determinado resultado, elas obterão essa bonificação, e que não é só para os professores, é para os profissionais de educação essa bonificação. Seria um 14º salário. Quem não quer um 14º salário? Né? E essa bonificação está com base na condicional do avanço dos resultados do IDEB. Então, por isso... Mas todo mundo que trabalha na escola recebe esse todos os profissionais que trabalham na escola, independente do cargo, né, que estejam vinculados à prefeitura, né, com exceção eu não estou colocando aqui no Globo terceirização, né, mas aquilo que não é terceirizado, todos os cargos, desde o porteiro, a merendeira, todo mundo é beneficiado, porque a gestão, a gente entende que todo mundo contribui para aquilo ali, né? Então, como eu disse, já estamos muito esperançosos que vamos obter um resultado muito positivo e que provavelmente teremos aí essa bonificação. Maravilha. Caio, com relação ainda à valorização dos professores, a formação continuada também é uma forma de valorizar o professor. Como são projetadas essas formações? Tipo, são formações por área, são formações mais gerais, são formações voltadas para a legislação? Como é que acontece esse planejamento da formação pedagógica dos professores? Bom, essa formação, além de levar em conta a própria LDB, a própria BNCC, enfim, além de saindo um pouquinho desse eixo padronizado, Caruaru hoje nós temos lá na própria Secretaria de Educação, no nosso prédio, no primeiro pavimento, nós temos um centro de formação dos profissionais de educação. Então, mais uma vez, eu vou trazer a ênfase para profissionais de educação. Então, nesse centro, nós temos 27 salas de formação, onde acontecem formações ao longo de todo mês e ao longo de todo o ano. Então, só para vocês terem uma ideia, ano passado, pegando a projeção do quantitativo de pessoas que frequentaram o nosso centro de formação para qualquer tipo de formação que seja de eixo, português, matemático, até profissionais de educação, como formação específica de boas práticas de manipulação de alimento para as merendeiras, um exemplo, ou até mesmo para as condições específicas para os profissionais de apoio, isso são um dos exemplos que eu estou trazendo. Foi um quantitativo superior a 58 mil visitas no centro de formação. Então, assim, são números muito expressivos, significativos, né? Significativos, e que essas formações elas são importantíssimas. Caruaru tem um calendário muito bem realizado, muito bem projetado, uma equipe de formação de formadores e avaliação assim, incrível, e que tudo isso acontece em sintonia e muita maestria para que as coisas deem certo. Maravilha. Professor, fica à vontade. Hein? A gente agora passa para educação integral, né? Inclusão e equidade. Qual o papel da educação em tempo integral na estratégia educacional de Caruaru? Perfeito. Caruaru,
ano passado nós fizemos a entrega da 10ª unidade de ensino em escola de tempo integral, que foi a Poeta Lídio Cavalcante, situada lá no Alto do Moura. Estaremos fazendo a realização... Estou trazendo spoiler para vocês aqui agora. Maravilha. Estaremos fazendo a realização oficial da entrega dessa escola agora no retorno das aulas, né, de 26. Uma escola que foi pensada com ótimos olhares. A gente ficou muito feliz quando conseguimos. E como eu disse, sempre fazendo com muito diálogo e comunicação com a comunidade. Percebemos que a comunidade tinha sim o interesse de uma escola de tempo integral e assim foi feito. E aí, ao longo do ano, foi só sucesso. E a escola de tempo integral, nessa perspectiva, desde o ano passado, em janeiro, né, quando a gente começou toda a projeção, nós implementamos algumas novidades e que deram muito certo. Né? Por exemplo, nós implementamos um novo componente curricular chamado CCM, que é Corpo, Cultura e Movimento, e que dentro desse componente curricular, o estudante no contraturno, ele tem aulas como, por exemplo, de dança, ele tem participação diretamente na arte e educação com música, ele tem participação na questão esportiva, então ele vai jogar futebol, ele vai participar lá do nosso... da parte do atletismo, esqueci agora, do repelé. Então, Oi? O complexo repelé, pronto, obrigado. Então, assim, lá no complexo, então, é um local que também é o primeiro, né, do Agreste, tirando a região metropolitana do Recife, né, Caruaru foi o primeiro a ter um complexo olímpico. Então, dentro desse complexo olímpico Rei Pelé, a gente acaba também tendo essa integração com as escolas e não só tampouco com as escolas de tempo integral. Outra coisa importante foi a implementação das primeiras Olimpíadas, né, interescolares das escolas integrais, voltada para a parte empreendedora. Então foi fantástico, foi uma Olimpíada que aconteceu de agosto a dezembro, a culminância foi agora em dezembro, há pouco mais de um mês, e foi incrível, assim, foi as apresentações dos meninos, escolas da zona rural e escolas da área urbana, foi uma participação conjunta, projetos incríveis que foram apresentados, os meninos ficaram fascinados, foi uma participação linda. E aí eu quero trazer essa segunda edição das Olimpíadas para esse ano. Já estou trazendo outro spoiler. Olha, coisa boa. Coisa boa. E assim, foi lindo assim, a participação. Você vê o engajamento. E o melhor de tudo é o feedback dos estudantes dizendo o quanto que eles ficaram felizes na participação daquela Olimpíada. Dizer que despertou nele... Eu lembro do relato de um estudante dizendo que despertou nele o cuidado com o dinheiro. Né? Então, veja, pode soar uma coisa simples, mas não é simples quando você vai na essência da informação que ele está querendo trazer. Né? Então, assim, e foram projetos que eles trouxeram um de biodigestor, que, cara, é incrível o projeto biodigestor, em uma escola de tempo integral da zona rural, e aí deixar um abraço para todos da escola Capitão João Velho, e que foram os campeões, tá? das Olimpíadas, e de fato e de direito, assim, vocês foram incríveis, um projeto lindo, e que, assim, eu tenho muita vontade de estar tendo um olhar especial por esse projeto para eles, porque realmente foi merecido. Então, assim, as escolas de tempo integral hoje aqui em Caruaru vem tendo esse trabalho muito firme, porque a gente entende que cada vez mais para a comunidade a importância que tem, o pai e a mãe ter uma condição de conseguir trabalhar, né, ali os 2 turnos, conseguir ter uma flexibilidade maior e saber que o filho, a filha, o dependente está em boas mãos. Então, hoje, esse é o nosso cuidado, hoje é o nosso trabalho. Professor, eu fui um pouco aqui do roteiro. Sim, fique à vontade. Caio, a gente te acompanha, te segue, te monitora, né, professor? Que bom! E a gente percebe... Estou seguindo de volta. A gente percebe que você é um gestor que dá conta das demandas executivas, só que ao mesmo tempo você vai para as escolas. Você traz histórias de quem vive a educação lá dentro da escola e não somente de um gabinete. Sim. Como é que você faz para conciliar esses 2 papéis? Rapaz, então, primeiro agradecer, né, por um feedback tão importante como esse. Dizer que eu busco me desdobrar ao máximo, assim, é um trabalho que eu não consigo... é meu, né? Eu não consigo trabalhar ou trazer uma determinada ação se eu não sei na íntegra o que é que está acontecendo, né, naquelas determinadas circunstâncias. Então eu preciso sim visitar, eu tenho na verdade uma meta estipulada por mim, que é visitar 100% das unidades de Caruaru. Hoje estamos em 148. Esse ano, com certeza, nós devemos estar chegando na marca de 150 unidades de ensino. E assim, não é fácil, né? Caruaru possui 4
distritos. Então, tem uma área, um território geográfico gigantesco. Então, assim, na correria do dia a dia, a gente tenta projetar. Então, um dos programas que foi criado, um dos projetos, foi esse da caravana. Então, eu tento pegar ali de forma semanal, visitar uma escola, visitar uma unidade. Quando eu não consigo, aí fico já com aquele sentimento, poxa, não fui para uma escola. Porque, assim, não tem coisa melhor do que você também escutar quem está na ponta. Então, quando você visita a unidade de ensino e escuta de uma merendeira, escuta de um profissional de apoio, escuta de um porteiro, escuta de um coordenador, de um secretário, de um gestor, de um professor e claro, do nosso grande protagonista, do estudante. Então, eu amo quando eu consigo visitar uma unidade e eu tenho aquele determinado momento ali para escutar um estudante, aí ele agradece, ou às vezes traz uma crítica construtiva, né? Às vezes vem algumas coisas engraçadas, né? Como, por exemplo, tio, por que você não traz lasanha para a gente comer na hora do almoço? Né? E recentemente nós tivemos, porque são tantos projetos, tivemos um projeto também inovador que se chama O Cardápio com a Sua Cara. Esse projeto que foi criado nas escolas de tempo integral por hora, nós fizemos uma escuta em todas as escolas de tempo integral ano passado. A nossa equipe da gerência de merenda com os estudantes das unidades de ensino. Então, colocava todo mundo na sala, falava um pouco sobre a importância da nutrição e deixava aberto para que eles falassem o que é que eles gostavam, o que é que eles não gostavam. E aí surgiram várias situações, né, engraçadas, que eu digo assim, né, sobre esse contexto de alimentação, de lasanha, pizza, mas ao mesmo tempo, quando a gente deixava a brincadeira de lado, eles entendiam que a gente não podia trazer aquele determinado tipo de alimentação. E com essa escuta, nós conseguimos entender e projetar a melhoria de algumas coisas, como, por exemplo, formações específicas para a textura de um determinado alimento, que quando a gente percebe, não é que ele não gosta do alimento, é porque às vezes era a textura que ele não estava gostando, né? Então, quando a gente faz isso, a gente faz com que o aluno ele participe daquele processo. Então, é isso. Então, você poder estar ali próximo ajuda muito. Então, eu diria que basicamente seria isso. Professor. Maravilha. Eu vou dar sequência aqui. Antes de começar, entrarmos no ar, né, a gente falava como a educação é dinâmica, como a educação ela muda e como a gente tem que estar se atualizando dentro dessa perspectiva, né? Então, vem o tema inovação, tecnologia e futuro, né? Beleza, perfeito. Caruaru é uma cidade que ela tem uma riqueza cultural gigantesca, né? Eu sou aqui natural de Bezerros, mas é muito forte a cultura de Caruaru, que ela vai além da cidade, né? De que forma hoje o município trabalha essa questão cultural, a história de Caruaru, essa cultura que é tão rica dentro das escolas? Perfeito. Hoje, uma peça-chave para que isso aconteça e esteja acontecendo de forma muito bem feita é a arte e educação que eu cheguei a mencionar, né? Então, hoje os estudantes eles conseguem ter um contato quase que diário nas unidades de ensino, no que tange a um entendimento multicultural da nossa cidade. Então, eles entendem que Caruaru não se restringe apenas ao São João. Eles começam a entender o porquê da Feira de Caruaru, eles começam a entender o porquê do Barba, eles começam a entender o porquê do PIF, eles começam a entender o que são os patrimônios vivos que nós temos em nossa cidade. Então, esse trabalho multicultural que acontece faz com que eles aprendam de uma forma mais leve, dinâmica, lúdica. Então, quando a gente consegue, por exemplo, dentro do nosso FACE, que foi realizado agora em novembro, em 24, o que é o nosso Festival de Arte e Cultura Estudantil, homenageamos figuras importantíssimas, né, como o nosso querido Onildo Almeida, né, o nosso querido também Gêneson Alves. Então, que são peças fundamentais, desde a poesia, a música, né, a representatividade. Para mim, por exemplo, quando tive a oportunidade de falar diretamente com o Nildo e levar o convite para ele, cara, para mim aquilo ali assim, é um negócio, só em falar eu fico até um pouquinho arrepiado, porque eu lembro que eu estudava sobre o Nildo, eu lembro na época da escola, não que faça muito tempo, e assim, poder ter a oportunidade de estar ali com o Nildo, entregando um convite, falando ele da importância, e ele olhar para mim, agradecer, dizer para mim que é um privilégio, pronto, acabou o game, né? Então, assim, então é um compromisso nosso também da gestão e meu também particularmente. A gente não vai deixar de forma alguma essa parte multicultural acabar e findar, porque ela se faz necessária. É esse entendimento cultural que faz com que as pessoas elas gerem raízes e que elas queiram cuidar da cidade que elas estão e que elas se encontram, no cenário que se encontram. Então, assim, é isso. E agradecer também a Adriana Salles, que é a nossa gerente na arte e educação. E a Adria é uma coisa assim fantástica. A equipe, ela segue ela com os olhos brilhando, e isso acontece porque ela realmente é uma líder nata e merece todo esse trabalho e esse resultado que vem acontecendo.
Caio, só uma observação, professor Caio, o nosso diálogo está maravilhoso, né? Mas eu senti agora uma certa empolgação, não sei se é uma das marcas que o secretário quer deixar, né, da sua passagem pela secretaria, mas eu senti empolgação aí, um tom diferente quando falou em cultura. Eu senti isso aí. É uma marca que o secretário quer deixar? Rapaz, então, você vai me comprometer aqui. É um diferencial. Mas, assim, eu diria que realmente não tem como, assim, a cultura... É porque é muito prazeroso quando a gente encontra... São duas coisas hoje que, assim, tanto a cultura como o esporte hoje no município, eu levo como fundamentais. Eu não consigo ver a educação hoje do nosso município sem esses dois contextos, assim. Não consigo. Porque o quanto elas resgatam e o quanto elas trazem para os nossos estudantes da rede o leque de sonhar, de querer, de entender que pode, de entender que é possível, é fantástico, porque trabalha, não é só o entendimento, porque às vezes as pessoas pensam, é jogar bola, é chutar uma bola, é correr, é a parte física, não é isso, né? Ele está trabalhando ali, entendendo o que é um trabalho em equipe, ele está aprendendo a lidar com o outro, a entender qual é o espaço do outro, a respeitar regras, a ser crítico, a ser prudente. Então, assim, são aprendizados e coisas que, em tese, a gente aprende ao longo da de forma empírica, mas que, fazendo dessa forma e nesse formato na unidade de ensino, ele aprende de uma forma muito mais tranquila, dinâmica, que acaba que, aprendeu. Né? Então, assim, é isso. Então, mas realmente, cultura, esporte, os olhinhos brilham. Deu para perceber. Professor, vou insistir ainda nessa claro. questão. Caio, com relação a esse projeto Arte e Educação, do ponto de vista prático, quem executa é um professor, é um profissional à parte? Aí outra questão é um projeto interdisciplinar, é uma disciplina específica, vale nota? Como é que funciona na prática esse projeto? Bom, a arte e educação no município, nós possuímos profissionais, né, específicos para isso, que são os chamados os grandes arte-educadores. Então, nossos arte-educadores, eles fazem esse trabalho intersetorial integrado, tá? Apenas nas escolas de tempo integral é que nós possuímos a CCM, que é a Cultura do Corpo e Movimento, onde ele tem a oportunidade, até por uma questão de carga horária, é possível a gente, nesse contraturno, fazer esse trabalho mais específico. Já nas escolas de tempo regular, que não nos dá essa brecha de carga horária, nós possuímos projetos onde esses arte-educadores eles visitam semanalmente as unidades de ensino e fazem essas práticas. Tá? Então, existe só essa diferença específica, onde no tempo integral existe um componente curricular e nas regulares não possui o componente curricular. O que não quer dizer que elas não são contempladas, muito pelo contrário. Né? Então, por exemplo, hoje a arte-educação ela vai desde a perspectiva da primeira infância. Nós temos um projeto chamado que é o Capoeira Mirim, né? Onde esse Capoeira Mirim literalmente são crianças que participam da capoeira. Né? E assim é a coisa mais linda, você olha e faz, meu Deus, não aguento ver. Né? Então, assim, é muito bacana. E nós temos grandes trabalhos, grandes obras, músicas, danças, comportamentos culturais que são resgatados ali desde a primeira infância. Inclusive, todos os nossos projetos e ações e eventos oficiais que acontecem na Secretaria de Educação, nós sempre damos preferência para a abertura ser com um projeto nosso da Arte e Educação. Já é assim, quase que prego batido, ponta virada, né? E também não poderia deixar de agradecer a sensibilidade da gestão atual, porque essa só foi possível o início dessa Arte e Educação a partir também da perspectiva da gestão, que permitiu o investimento e que quis também que acontecesse. Então isso ajuda muito, e também a todos os colegas que fazem acontecer. É muito importante. Professor. A gente está falando em inovação, tecnologia, né? Inovação, tecnologia e futuro. Ainda dentro dessa perspectiva, não dá para deixar de falar hoje, né? Hoje é um tema mais do que frequente, presente em todos os locais, inteligência artificial. Como é que Caruaru observa a inteligência artificial dentro da educação como ferramenta pedagógica, avança nesse sentido para não ficar atrás, né? Quando você compara esse cenário atual, recentemente a gente falou sobre alguns posicionamentos em São Paulo, né, professor, de uma universidade, Piauí também, né? A gente tem colocado notícias, atualizado, né? E como é que Caruaru se posiciona dentro desse cenário? Beleza, perfeito. Bom, de fato, a inteligência artificial ela é uma coisa que eu sempre costumo falar que não tem como você ir contra a tendência. Nunca você tem como ir contra a tendência. E a inteligência artificial foi uma das tendências que vem acontecendo desses novos tempos para cá.
E a gente tem que começar a aprender a lidar com ela, entendendo que a inteligência artificial, a gente não pode permitir que sejamos subservientes a ela. Por quê? A inteligência artificial, ela vem para ajudar e facilitar, né, os processos, otimizar processos e etc. Mas até um determinado ponto. Em que sentido? A busca pela criação do pensamento crítico de todo o indivíduo é importantíssima. Então, as pessoas não podem começar a perder o pensamento crítico e querer deixar de raciocinar por ter a facilidade da ferramenta na palma da mão. Né? Então, hoje a gente busca ter palestra, ter trabalhos sendo realizados, inclusive nos nossos próprios processos de formação continuada na Secretaria de Educação, falando dessa contextualização. Inclusive, desde quando saiu, lá ano passado, a própria lei trazendo essa questão da limitação da utilização dos aparelhos, né, tecnológicos no que tange principalmente aparelhos telefônicos em sala de aula, foi feito também um trabalho de formação específico com os profissionais para que eles entendessem como trabalhar isso e também detectar sinais nos estudantes, às vezes pelo sofrimento da ausência com aquele determinado equipamento. Então a gente vem fazendo trabalhos para que traga essa tecnologia integrada que venha realmente para construção. Por exemplo, um dos processos é o investimento nos nossos laboratórios Maker, onde eles possuem materiais que possuem inteligência artificial. Então, dentro dessa perspectiva, o professor consegue levar o estudante para o laboratório e trabalhar com ele a inteligência artificial. Então, imagina um aluno, ele fazer uma programação, aonde dentro dessa programação, né, que já é uma parte positiva, porque ele está aprendendo esse contexto tecnológico, que é o aprendizado desde a parte que a gente chama de aprendizado plugado e desplugado, aonde tem a inserção da inteligência artificial. Então, dentro dessa programação, ele coloca lá, imagina que tem um carrinho, ele faz a programação e ele diz que toda vez que você olhar para a câmera e você fizer assim com a mão aberta, o carrinho é para ele andar. Mas quando você fecha a mão, o carrinho ele para. Então o estudante ele cria essa programação e vivencia isso. E isso também é feito com o auxílio da inteligência artificial. Então já vem sendo feito esse trabalho, né? E como eu disse, assim, foi um investimento considerável que a gente fez para esse ano nos nossos laboratórios da rede, e a gente fica muito feliz por isso, por saber que os estudantes vão ter contato com essa tecnologia e aprender fazendo, que é outra coisa que eu defendo muito. Aprender fazendo não tem preço. Pergunta final, professor. Fique à vontade. Queria desde já agradecer, Caio, você ter vindo aqui, sempre muito próximo da comunidade. É uma satisfação, é muito bom estar aqui conversando com você. Obrigado. Muito enriquecedor, né, professor, o debate. Foi, assim, fluiu muito tranquilamente, que bom, né? Que bom. De uma transparência, né? E naturalidade, que eu acho que isso reflete a forma como está sendo realizado o trabalho. A gente sente a fluidez acontecer, né? A questão que eu trago é a seguinte: que mensagem o secretário Caio deixa para a comunidade escolar de Caruaru? Nossa, vamos lá. Bom, primeiro dizer que a valorização assim, da educação, ela parte de uma perspectiva de você poder observar um pouco mais os seus filhos ou dependentes, né? Então, eu deixaria a mensagem no tocante a começar a entender um pouco mais sobre a importância dos processos, no sentido de que os comparativos eles acontecem de forma natural, porém, você deve entender que nem sempre o seu dependente ou o seu filho ele vai se comportar igual ao coleguinha, ao outro coleguinha, enfim. Então, o que eu quero deixar é que esse trabalho conjunto ele precisa acontecer. Então, não adianta a prefeitura de um município investir, trabalhar, o secretário trabalhar, todos os profissionais trabalharem, se também não houver um trabalho sendo realizado de dentro de casa. Então, assim, eu acho magnífico, e aí eu vou falar isso com propriedade, porque eu sou pai de uma criança de 4 anos de idade, e às vezes com a rotina do trabalho, a gente vai sendo engolido com o trabalho e acaba deixando passar algumas coisas, né? Então, de repente, minha filha um dia desse, conversando comigo, falou algumas coisas que eu fiz. Eu perdi alguma coisa aqui nesse processo. Mas como assim que ela já aprendeu isso daqui? Né? Então, assim, que a gente não permita perder as fases que de forma natural acontecem, para que você consiga identificar de forma
mais cedo as dificuldades que o seu filho ou sua filha possui e que você possa levar essa transparência e solicitar essa ajuda para nós da secretaria. Que a gente vai estar lá de braços abertos, com muita força de vontade para querer ajudar e trazer realmente a comunidade para perto, porque a gente sozinho, a gente não trabalha. A escola sem os estudantes não é uma escola viva. É estranho visitar, como eu estou visitando algumas escolas, para os preparativos do início das aulas de 26. Não tem aluno, não tem estudante, não é uma escola. Não adianta eu ter a Santos Anjos, linda, com estrutura maravilhosa, mas eu não tenho o principal, que são as pessoas. Somos nós que damos vida, são os estudantes que dão vida e é a comunidade que dá vida e que a gente possa cuidar. Então a comunidade também tem que lembrar que aqueles equipamentos são deles, foi feito para eles, né? E para todos nós. Então eu deixaria a mensagem que seria isso, realmente esse trabalho compartilhado, essa responsabilidade compartilhada, esse dinamismo e esse diálogo que tem que acontecer. Então, tendo esse diálogo e essa abertura, tudo flui. Maravilha. Então, muito obrigado pela presença. Né? Eu que agradeço. Professor. É isso, né? Agradecer também os internautas, né, que estão acompanhando aqui esse bate-papo. Muito enriquecedor. É isso, né, professor? É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado a todos que acompanham a Secretaria de Educação e Esportes Caruaru. Para mim é um privilégio, assim como eu sempre digo, eu digo rotineiramente quando eu vou falar com todos, que para mim é um privilégio estar onde estou. Tenho muita ciência que eu não sou, né? Mas o tempo que eu estiver secretário de Educação, enquanto eu estiver nesse ciclo, eu estarei dando o meu máximo. Agradeço em especial a confiança do prefeito Rodrigo Pinheiro. Não posso deixar de mencionar aqui, da vice-prefeita Deise, que me deu essa responsabilidade e que eu venho dando o meu máximo junto com todos que acompanham a secretaria. Então, é isso. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho executado. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Valeu.